dia, galerinha do 7º ano, professores de geografia e todos que nos acompanham e que estão à espera do nosso mestre, do nosso ilustre, do magnífico, E aí, do diretor? fantástico. Obrigado, diretor. Bom dia aí aos alunos. Isso aí é uma salva de palmas para os alunos, para os professores, aí a todos que não acompanharam o 7º ano aí, né, aula de geografia, né, do ensino fundamental, tendo um tema muito legal aí a ser abordado. Eu ouvi um beijo. Mandando beijo pra você. Ô, diretor, mandando beijo. Então tá bom, ó. O diretor mandou um beijo aí pra vocês, é pra vocês, tá bom? Vamos lá, Ju. Ou foi pra vocês ou pro Sidney? Ó o Sidney ali, ó. Ah, é o rei dos memes. Esse cara é maravilhoso. Sidney, um beijo. Pro Sidney eu mando um beijo, ó. Beijão aí pro Sidney. Sidney! Ô, demais. Ganhou. Então Bora vamos lá. lá. Conservar e preservar os biomas brasileiros, parte 1. E a habilidade da aula EF07G25. Analisar as problemáticas socioambientais e discutir as ações para a preservação e conservação dos biomas brasileiros, em especial do estado de São Paulo. Unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. Objeto de conhecimento, biodiversidade brasileira. Vamos que vamos! Vamos que vamos com um vídeo do ODS 15, falando aí de vida terrestre do IBGE Explica. Daqui a pouco nós voltamos aí. Olá! Sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 15, Vida Terrestre. De acordo com ele, temos que proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Se o ODS 14 se referia à vida na água, restou ao ODS 15 tratar da vida terrestre. Embora seja a menor parte do planeta, o ambiente terrestre é aquele mais próximo de nós, seres humanos. Ele engloba os mais variados ambientes, desde coberturas vegetais a áreas urbanas. Contida na própria noção de ecossistema está a ideia de que ações danosas, geralmente provocadas pelo homem, podem causar um desequilíbrio que afeta toda uma estrutura maior. As florestas, por exemplo, são parte essencial do ecossistema terrestre. Cerca de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas dependem delas para sua subsistência, incluindo aí cerca de 70 milhões de indígenas. As florestas são o lar de mais de 80% de todas as espécies terrestres de animais, plantas e insetos. Portanto, gerir as florestas de forma sustentável é também preservar a biodiversidade, que nada mais é do que o conjunto de todas as formas de vida. Isso é fundamental, visto que, embora a ciência tenha avançado bastante ao longo de nossa história, resta muito a ser explorado em termos de biodiversidade. Das mais de 80 mil espécies arbóreas, menos de 1% foram estudadas para a identificação de seu uso potencial. Os micro-organismos e os invertebrados, fundamentais para os serviços que a natureza pode oferecer aos humanos, têm suas contribuições ainda pouco conhecidas e raramente valorizadas. Existe, então, um enorme potencial de desenvolvimento de medicamentos, por exemplo. Mesmo assim, o desmatamento vem sendo uma constante. No continente americano, de acordo com dados da FAO, entre 2000 e 2010, mais de 40 mil quilômetros quadrados de floresta foram desmatados por ano, para dar lugar, principalmente, à lavoura. Com isso, o processo de extinção de espécies é agravado. Segundo a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, em 2017, das 5.674 espécies de mamíferos pesquisadas, 1.204, ou cerca de 22%, eram consideradas ameaçadas. Além do mais, a substituição da cobertura vegetal pela lavoura pode resultar na degradação do solo. Estima-se que 52% das terras utilizadas para a agricultura são moderadamente ou severamente afetadas pela degradação do solo. Desde 2008, ela já afetou 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo. Os casos mais graves de degradação do solo são os de desertificação. A desertificação é definida como um processo de degradação ambiental causada nos espaços áridos, semiáridos e subúmidos secos, que compromete seriamente os sistemas produtivos dessas áreas. No Brasil, são 1.480 municípios suscetíveis a esse processo,
que pode ser causado tanto pelo homem como pela própria natureza. Devido à seca e à desertificação, a cada ano são perdidos 12 milhões de hectares, ou 23 hectares por minuto, nos quais 20 milhões de toneladas de grãos poderiam ter sido cultivadas. Isso afeta principalmente as pessoas mais pobres. Para que esse e os demais desafios associados à vida terrestre sejam vencidos, o ODS 15 estabelece 12 metas, entre as quais: até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento em escala global. Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo. Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitats naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas. Vamos então nos esforçar para atingir o objetivo 15. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe e nos ajude a disseminar essa importante agenda global. Até a próxima! Bom, o vídeo aí que fala aí sobre vida terrestre, né, mostra aí diretamente o que está acontecendo aí com, né, o solo, com a floresta, toda a vegetação. E isso tem muito a ver com os biomas, né? Então, quando a gente fala em degradação aí do ambiente, através aí das queimadas, pelos processos aí da agropecuária, então mostra aí, afeta diretamente não só os seres vivos, né, da flora, como também os seres vivos, né, da fauna, né, e também a questão aí dos seres humanos, né? Então, quando a gente fala um processo antrópico, é porque o ser humano está diretamente ligado a esses problemas aí, tá certo? Ô, diretor, a professora Rosimeire mandou um beijo para você, tá? Tá aqui vários beijinhos aqui, então, com certeza é para você. A professora aí tá mandando um coração especial para você. Bom, vamos lá. Vamos ver aí o que são aí biomas. A gente já falou muito aí nas aulas de geografia, mas vamos ver aí, rever aí a questão aí dos biomas, né? Então, o bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e faunas próprias. Tá? É o que a gente vai ver na aula, né? Nós vamos ver hoje 3 tipos de biomas brasileiros, aí na próxima aula nós veremos os outros 3 tipos de biomas, que o Brasil tem 6 biomas caracterizados aí aqui no nosso país, né? E logicamente, né, quando fala em espécies endêmicas, são espécies que a gente encontra só nesse bioma, né? Então é interessante retratar os que, né, vivem nesse bioma, logicamente, né, com essas transições aí da fauna e da flora, você vai encontrar em outros biomas, né? Mas quando falamos endêmicos, é daquele local, daquele bioma. E os biomas brasileiros, alguns estão extremamente degradados aí pelas ações antrópicas, né? Então a gente pode citar aí, por exemplo, a Caatinga, que ultimamente é um dos mais afetados com a desertificação do solo, né? A gente tem que entender que o clima já é um clima, né, propício a isso, né, um clima semiárido, ou seja, chove pouco, né, durante o ano. Então, com a agilização do processo do ser humano, ele acaba tendo, né, uma danificação aí, principalmente do solo, né, através aí do desmatamento, das queimadas, né, e do processo, né, que se faz aí da agricultura e pecuária sem se preocupar com a manutenção do solo. Então, quando a gente fala sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, a palavra sustentável está aí, né? A gente tem como utilizar, né, os nossos biomas de forma, né, que eles não sejam agredidos como eles estão sendo agredidos aí nesses últimos séculos, principalmente após aí a Segunda Revolução, aí, meados do século XVIII. Não só no Brasil, como também em toda a parte do planeta, né? A gente viu aí no vídeo, né, que mais de 50%, né, do solo no mundo está afetado aí por alguma questão aí, ou da agricultura, ou da pecuária, ou da urbanização que aconteceu aí nesses últimos anos aí,
e falando aí desses, pelo menos, 2 últimos séculos, tá certo? Bom, vamos ver aí o mapa dos biomas brasileiros, como está lá formado lá. Bom, o maior bioma do mundo, e está aqui no Brasil, é o da Amazônia, né? Então nós temos lá o bioma da Amazônia, né? Pegando aí boa parte do território brasileiro, né? Depois vem aí o Cerrado, né? Que nós temos aí na área central, que também é bastante afetado, principalmente por causa da agropecuária, né, que sai em amarelo, né, então a Amazônia está lá em verde, né, principalmente na região norte, né, tendo aí a região centro-oeste também. Nós temos o Cerrado, que está na parte central em amarelo, né, nós temos a Mata Atlântica na faixa litorânea, aí num verde um pouquinho mais claro, né, mas aí na faixa litorânea. Nós temos o Pantanal na parte roxa, né, um pequeno bioma, é um dos menores do biomas brasileiros, junto com o Pampa, que está em amarelo, mais na região sul, né, basicamente no Rio Grande do Sul. E aí nós temos a Caatinga, né, pegando lá na região nordeste, né, uma parte também da região sudeste, principalmente no norte de Minas Gerais, e também numa parte do centro-oeste, que está lá na cor laranja. Tá? Então nós temos 6 biomas do Brasil, né, e dando aí, né, uma importância aí, principalmente no maior bioma do planeta, que é o bioma da Amazônia. E, logicamente, nós vamos ver cada um deles, as características, né, e falando um pouco sobre a degradação de cada um deles. Começando aí pelo maior que nós temos, que é o bioma da Amazônia. Tá? Então, vamos lá. O bioma da Amazônia ocupa aí cerca de 49% do território brasileiro. Né? Tem que lembrar que ele não está só no Brasil, ele está em outros países da América do Sul. Possui a maior floresta tropical do mundo, equivalente a 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas, que abrigam a maior quantidade de espécies da flora e da fauna. Contém 20% da disponibilidade mundial de água e grandes reservas minerais. O delicado equilíbrio de suas formas de vida é muito sensível à interferência humana. Logicamente, né, a Amazônia ela tem a sua degradação, né, ela é lenta, mas ela é gradual, né, então às vezes tem picos, né, que há um desmatamento maior de um ano, depois ele cai, mas volta a crescer, né, então isso aí tem que ser bem regulado, tem que ser bem fiscalizado, né, porque a Amazônia é imensa, né, vejam lá que é quase metade do território brasileiro, e o Brasil já é enorme, né, com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, então você tem que ter uma fiscalização, né, bem organizada, né, e com várias pessoas aí, e principalmente com a tecnologia, né? Hoje utilizamos aí os satélites para estar fiscalizando aí as queimadas, os desmatamentos, principalmente com a retirada de madeira, né, a introdução da agropecuária nas fronteiras agrícolas que nós temos aí entre o centro-oeste e a região norte. Então, tudo isso aí tem que ser fiscalizado, orientado e ter lá, logicamente, aquela palavrinha-chave que é a sustentabilidade. Vamos ver o que se tem na Amazônia especificamente? Vamos lá, ó. Vamos lá na próxima tela, lá. Nós temos lá 550 répteis, 1.000 aves, sendo 32 espécies endêmicas, que só encontra na região amazônica, 3.000 peixes, 13.229 flora, né, com 2.956 espécies endêmicas, 311 mamíferos, 163 anfíbios, sendo 12 de espécies endêmicas. Então a gente vê a quantidade de fauna e flora que nós temos nesse ambiente, né, com milhares de ecossistemas sendo formados nessa região, que logicamente tendo uma degradação, né, acaba, né, afetando o ecossistema, e aí faz o efeito dominó, né? Esse ecossistema vai afetando outros ecossistemas, o que, né, faz com que, né, a fauna e a flora na região seja ameaçada. Então, lembrando que a Amazônia é o maior bioma do planeta, tendo aí a maior quantidade de espécies, tanto da fauna e da flora, do planeta. E não é só a Amazônia, especificamente aqui no Brasil, que tem a maior quantidade de fauna e flora do planeta. Nós temos outros biomas que nós vamos ver aí mais para frente, que também tem uma diversidade de fauna e flora que muitos países não têm, e muito menos, né, numa porcentagem como nós temos aqui no Brasil, tá certo? Controle e prevenção do desmatamento, que é uma grande preocupação aí, né, aqui do Brasil. Então vamos lá na próxima tela, não só do Brasil, como do mundo, né?
O desmatamento acarreta diversos problemas ambientais e sociais, como a perda de biodiversidade, o aumento das emissões de gases de efeito estufa e a diminuição de territórios de populações tradicionais. As ações de controle e prevenção do desmatamento realizadas pelo Ministério do Meio Ambiente seguem as diretrizes instituídas pelos planos de ação para a prevenção e controle do desmatamento. Então tem que haver aí sim o controle, né, principalmente do que a gente mais ouve falar na mídia, né? A questão do desmatamento, principalmente o que acontece aí na floresta amazônica, que é uma floresta extremamente densa, tem um difícil acesso, né, mas que, né, com as queimadas, né, se propagando aí ou naturalmente ou de forma antrópica, acaba aí, né, afetando aí a biodiversidade, que é a maior biodiversidade do planeta, certo? E tem, logicamente, outros fatos, né? Mas quando a gente fala nessa questão de desmatamento, né, é a principal causa aí dos males aí dos nossos biomas aqui. Vamos para a atividade, Ju? Vamos lá. Olha, a professora Rosimeire falou que o beijo é para todo mundo. Ah, melhor ainda, então, professora Rosimeire. Então, diretor, não se sinta privilegiado. Todos nós somos privilegiados. Foi para todo mundo. E também tem uma professora... Perdão. Tem uma professora aqui que está falando a respeito do repositório que está com problemas. Eu abri pelo celular aqui, professora, e o professor Antônio ali no computador, tá ok, né, para pegar os slides aí no repositório. Então, só ir aí nesse mundinho que tem a opção de repositório e aí ele dá para fazer a busca bonitinha. Às vezes acontece o navegador. Então, você muda o navegador, que pode acontecer. Mas a gente já falou lá com a equipe técnica e eles estão vendo se tem algum problema. Aqui nós entramos, está normal. Mas muda o navegador para fazer um teste. Quem sabe aí dá certo, já aconteceu isso comigo também, tá? Exatamente. Vamos lá para atividade? Vamos lá. Quais são os biomas brasileiros? Essa tá fácil, né? Tá fácil, hein? Tá fácil. 1 minuto e meio? 1 minuto e meio. Vamos, já voltamos já. Isso aí, ó. O primeiro a responder foi o professor Ricardo. Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa, Caatinga e Cerrado. Perfeito aí, os 6 biomas aí brasileiros aí, né, na fala aí da professora Juliana, escrita aí pelo professor Ricardo. Muito bem, parabéns a isso aí. Tá, só lembrando que aquele mapa que eu mostrei para vocês anteriormente, tem umas partes em vermelho aí que coloca aí as áreas desmatadas aí. O nosso querido Marquito vai colocar aí para nós de novo aí, ó. Nós temos aí áreas desmatadas, né? Acabei até esquecendo de citar, mas você vê que são várias áreas aí desmatadas em todos os 6 biomas brasileiros, né? Logicamente, pela floresta amazônica ter, né, uma extensão maior, né, acaba parecendo que tem menos, mas tem muito mais aí áreas desmatadas na Amazônia, né, do que outros territórios pela área que cada bioma tem, tá? Só para caracterizar aí para vocês. Vamos lá para o Cerrado? Então vamos lá para o Cerrado aí, que nós temos aí na área central do Brasil. São 187 répteis,
850 aves, 1.000 peixes, 252 mamíferos, sendo 18 espécies endêmicas, 113 anfíbios e 12.683 da flora, sendo 7.356 espécies endêmicas. E temos aí a onça pintada aí, que já ficou em extinção, né? Hoje nós temos aí uma recuperação da onça pintada pela legislação, pela preservação, né? Mas teve uma época atrás aí que a onça pintada quase deixou de existir, mas não quer dizer que tenha já uma quantidade aí normal como se tinha há um tempo atrás, né? Mas né, ela é muito caçada aí pelos agricultores, aí pelos fazendeiros aí, porque ela logicamente ela está no seu habitat natural, então ela acaba invadindo fazendas, né? E as pessoas com receio aí, né, de agressividade ou né, da destruição da plantação e até dos animais, acaba matando, né, o que é errado, mas né, fizeram aí um trabalho de recuperação, mas mesmo assim né, ficou aí num período aí de quase extinção total, como vários seres vivos, né, tanto da fauna e da flora, foram extintos aí nas últimas décadas. Vamos ver as características do cerrado. O cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 22% do território nacional. Nesse espaço territorial encontram-se as nascentes das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul: Amazônica, Tocantins, São Francisco e a Bacia Hidrográfica da Prata, o que resulta em um elevado potencial aquífero e favorece aí a sua biodiversidade. Interessante, então, veja a importância do cerrado aí, não só como um bioma aí, mas também na questão da água. Vamos lá para o programa Cerrado Sustentável. E aí nós tivemos esse programa em 2003, aí pelo Ministério do Meio Ambiente, né, instituiu um grupo de trabalho do bioma do Cerrado, né, a fim de elaborar uma proposta de programa destinado à conservação e ao uso sustentável do bioma. Então, após um ano de funcionamento e a realização de diversas consultas públicas, o GT apresentou a proposta do Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável do Bioma Cerrado, Programa Cerrado Sustentável. Esse foi formalmente instituído por meio de decreto 5.577, de 8 de novembro de 2005, com o objetivo de promover a conservação, a recuperação e o manejo sustentável de ecossistemas naturais, bem como a valorização e o reconhecimento de suas populações locais, buscando condições para reverter os impactos socioambientais negativos no bioma cerrado. Então, vejo que há né, jeito de você manter, né, fazendo aí um trabalho, né, principalmente aí das comunidades tradicionais, do próprio governo, não só o governo federal, mas o governo municipal e o governo estadual da região. Não é só para o Cerrado, não, são para todos os biomas aí, né? Principalmente, né, a sustentabilidade, que a gente fala muito aqui nas aulas de geografia, fala nas aulas de educação física também, sustentabilidade? A gente fala sim, porque a gente faz muitas atividades com materiais recicláveis, então, muito bacana. A gente adapta. E cada vez mais aqui no Centro de Mídias a gente acaba falando, principalmente por causa do ODS, né? Os 17 ODS aí com as 167 metas, a gente fala cada vez mais sobre a sustentabilidade. Vamos lá para o Pampa aí o último de hoje. Então aí ele é o menor, né, junto aí com o Pantanal, né, cerca de 2% do território brasileiro, 97 répteis, 120 aves, 18 peixes, 1.623 flora, 74 mamíferos e 50 anfíbios. E tá aí o sapinho de barriga vermelha, também. Outro animal aí que beira a extinção também, só para lembrar disso aí. Vamos lá para a próxima tela, que já está acabando o tempo. O bioma Pampa ocupa aproximadamente 2% do território nacional, tem um clima chuvoso, né, sem período seco, mas com temperaturas negativas no inverno, que acaba influenciando aí a vegetação. Em toda a área de abrangência do bioma Pampa, a atividade humana propiciou uma uniformização da cobertura vegetal, que de um modo geral é usada como pastagem natural ou ocupada com atividades agrícolas, principalmente o cultivo do arroz, né? Tem que lembrar que a vegetação dos pampas aí é propícia para a criação de gado, né? Porque por isso que fala o nome aí de campos, né? O Pampas aí é um derivado aí dos nomes aí, principalmente da região lá do Uruguai e da Argentina. E aí, para finalizar, áreas prioritárias para a conservação do Pampa, né, uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira, né, atualizadas aí em 2007,
resultaram na identificação de 105 áreas do bioma do Pampa. Destas, 41, num total aí de mais de 34 mil quilômetros quadrados, foram consideradas de importância biológica extremamente alta. Então, esses números contrastam com apenas 3,3% de proteção em unidades de conservação, 2,4% de uso sustentável, 0,9% de proteção integral, com grande lacuna de representação das principais fisionomias de vegetação nativa e de espécies ameaçadas de extinção da fauna e da flora. A criação de unidades de conservação, a recuperação de áreas degradadas e a criação de mosaicos e corredores ecológicos foram identificadas como ações prioritárias para a conservação, juntamente com a fiscalização e educação ambiental. O Pampa não é diferente, como acontece na Amazônia e também acontece no Cerrado, como a gente viu anteriormente. Tem a questão antrópica, principalmente aí na agropecuária, o que, logicamente, né, acaba danificando os biomas aí. Quer saber mais sobre biomas? Entra aí no Saiba Mais, Ministério do Meio Ambiente. Fala aí de todos os 6 biomas brasileiros, as suas características, né, a fauna e a flora. Uma pesquisa bem legal que dá para vocês fazerem aí, professores e alunos. Acabou o tempo, Ju. Vambora de coração. De coração, né? Vamos fazer um coração em homenagem ao diretor e a todos, né? Mas o coração para o diretor vai ser em formato de jaca. Tá bom. Porque então. ele merece. Então, Uma jaca pro Leandro. Tchau, pessoal. Rodrigo, ó,